Bom dia, Carlos José. Como vai você? Tudo jóia? Tá sem áudio, né, Carlos? Vamos aguardar o pessoal chegar aqui rapidinho, um minutinho para a gente conseguir começar. E o pessoal vai chegando aí, chegando. Vamos lá. Espero que o seu final de semana tenha sido muito bom e que o seu mês de outubro seja muito bem sucedido aí nos trades também, né? Vamos trabalhar para isso, não é isso? Está no trabalho, isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, 8 horas da manhã. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Eu sou psicólogo há 22 anos, com experiência na área clínica e na área empresarial, na área de gestão de pessoas, com recrutamento, seleção, treinamento, professor do ensino superior também no curso de gestão de pessoas e na coordenação de pós-graduação de alguns cursos, aí tais como gestão de pessoas, gestão financeira, psicopedagogia, e estamos aí pensando em fazer outros cursos aí para 2024 também. Então, antes do mercado financeiro abrir, tá? Eu também sou trader e psicólogo de traders, tá bom? Então, antes do mercado financeiro abrir, é muito importante que a gente consiga compreender quais estão sendo os movimentos, os comportamentos do mercado. E para isso, eu gostaria de compartilhar já com vocês a minha tela, para que vocês pudessem compreender aí o que é que está acontecendo. Aqui nós estamos num momento muito interessante, que é um momento. Deixa eu colocar minha telinha aqui para baixo, que fica melhor para a gente fazer a análise. Que é um momento aqui no gráfico diário, tá? Então, cada barrinha dessa aqui significa o resultado das negociações que aconteceram durante um dia, tá? E o que nós podemos perceber aqui é que esse gráfico ele nos mostra algumas diferenças de comportamento. E eu vou trazer essas diferenças para vocês de uma maneira um pouco mais didática, um pouco mais simples. E nós percebemos que até este dia aqui, nós temos um primeiro ciclo de mercado, tá? Primeiro ciclo, onde o preço começou aqui embaixo, né? Na altura aqui de, vamos colocar aqui o preço, de 108.978 e se expandiu até o preço de 125.100. Então, esta alta aqui de, vamos colocar 108 para 125, 117 mil pontos, mais ou menos, foi tido como um ciclo de alta. Na sequência, este ciclo ficou lateralizado até mais ou menos esta região aqui, tá? Então, aqui nós tivemos um segundo ciclo de comportamento de mercado. E fica nítido agora para vocês que o comportamento dos investidores no primeiro e no segundo ciclo foi um comportamento completamente diferente. No primeiro ciclo, houve um interesse por grande parte dos investidores que o preço se deslocasse de 108 mil para 125 mil. E no segundo ciclo, o comportamento do preço ficou completamente diferente, girando entre 120 mil e 125 mil. Então, a diferença de um deslocamento de 17 mil para um deslocamento de 5 mil é uma diferença bastante importante. E num terceiro momento, esse preço ele recuou.
gerando aqui um terceiro ciclo. Olha, ficou parecendo um coraçãozinho. Só um segundinho, gente. Pronto, voltei. Esse terceiro ciclo fez com que o preço saísse lá da casa dos 126.460, mais ou menos, para a casa dos 116.081, ou seja, quase uma queda de 10 mil pontos. Ok? E nós temos agora um quarto ciclo, onde o comportamento dos investidores também se modificou. E ele está girando entre 121 mil e 114 mil. Tá? Então, aí uma diferença de 6, 7 mil pontos, mais ou menos. Tá bom? Então, nós temos quatro momentos distintos aqui de comportamento dos investidores. E devemos saber que, em cada um desses momentos, devemos utilizar estratégias, ferramentas diferentes em cada um deles. Se eu utilizar a mesma estratégia no primeiro ciclo, no segundo ciclo, provavelmente eu vou levar muitos stops. Da mesma maneira que se eu utilizar as estratégias do segundo ciclo no terceiro ciclo, também não vai dar certo e assim consequentemente. E existe uma ferramenta, né, chamada de Fibonacci, que nos auxilia nessa avaliação, onde nós marcamos aqui o preço mínimo até a expansão máxima do preço, tá? Que se deu aqui nessa medição que eu estou fazendo, do 108.930 para o 126.569, tá bom? E o que o Fibonacci, que é um estudo feito em relação à harmonia das coisas na natureza e que é amplamente estudado nas áreas de engenharia e arquitetura para trazer harmonia nas obras, o Fibonacci ele vai trazer aqui uma informação que a natureza ela tem um movimento de expansão. A natureza tem um movimento natural de desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento, muitas vezes, ele precisa fazer uma retração. E essa retração, ela começa a acontecer até um determinado objetivo. E o 61,8% é o primeiro objetivo da retração, que tende a vir para um segundo momento, que é o 50% do Fibonacci, e depois para um terceiro momento, que é o 61,8%, aliás, o 38,2% de retração. Em seguida, ele dá continuidade, formando uma espiral. Então, esse estudo do Fibonacci, que é aplicado nas ciências naturais, que é estudado pela engenharia, que é estudado pela arquitetura, para o fim das suas obras, também foi adaptado para o mercado financeiro a fim de conseguir calcular qual seria a retração de um movimento de expansão que aconteceu. Tá? E eu gosto muito de utilizar o Fibonacci em ciclos de 3 ou 4 meses, porque na natureza as coisas levam um tempo para acontecer. E quando a gente faz apenas o Fibonacci com uma perna de alta ou de baixa no dia, não é que isso não funcione, mas a gente está tendo uma visão muito pequena do que está acontecendo, uma visão de muito curto prazo. E nós estamos no mercado de investimentos. E apesar do day trade poder trazer a possibilidade de saque diário, né, de realização de lucro ou de prejuízo diariamente,
A nossa visão enquanto traders deve ser uma visão de longo prazo. Nós precisamos construir, precisamos desenvolver uma carteira para que o saldo dessa carteira possa ser diversificado em outras modalidades da renda variável e da renda fixa. Na renda variável, por exemplo, os estudos das opções, e na renda fixa, né, nós temos aí uma carteira muito ampla aí com Tesouro Direto, CDBs e etc. Tá bom? Depois que esse movimento do Fibonacci ele completou a sua expansão e a sua retração, é natural que esse movimento ele consiga fazer um movimento de retorno, ok? Então, nós vamos colocar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui agora em amarelo. E esse movimento de retorno ele vem acompanhando aqui essa mesma curva de desenvolvimento e tende a fazer a expansão no sentido contrário, tá? Então, o que nós estamos vivendo desde o dia 14 de agosto até a data de ontem, que foi dia 2 de outubro, é que o preço ele tem trabalhado para cima e para baixo dentro desse ciclo de expansão. Aliás, dentro desse ciclo de retração, que eu vou marcar aqui com um retângulo. Deixa eu engrossar aqui um pouquinho a linha para ficar mais visível para vocês. Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? Lá no dia 14 de agosto, que o preço chegou aqui dentro dessa área de retração, da expansão dos preços, esse preço ele evoluiu até a média, a faixa de retração inferior dos 38,2% do Fibonacci, e quando lá chegou, esse preço se direcionou até a sua faixa inicial de retração dos 61,8%. O preço tentou sair desta região, mas logo ele foi jogado novamente para dentro da zona de retração de Fibonacci até os seus 50%, quando o preço foi jogado novamente, tentando um segundo rompimento dos 61,8% e voltou para os 50%. Uma terceira tentativa aconteceu e o preço foi jogado para a média inferior novamente, próximo ao 38,2%. E o comportamento se repetiu na tentativa de rompimento dessa faixa de retração novamente, e passou um pouquinho mais de tempo. Esse momento foi o tempo da divulgação do IPCA aqui no Brasil, tá? Que veio abaixo da média esperada, e também com o período em que foi feita a redução da taxa Selic. Então, o mercado tentou se animar para voltar a comprar, mas, no entanto, o que aconteceu é que esse mercado foi jogado novamente para baixo da região de retração do Fibonacci, aqui no 38,2%, tentou fazer um rompimento e o mercado, né, não aceitou que esse rompimento acontecesse e jogou novamente esse preço aqui na sexta-feira passada de volta para a média de retração, e o preço tentou romper ontem novamente, gerando esse pequeno pavio aqui embaixo, e aí o mercado não aceitou novamente esse rompimento com esse pavio e devolveu o preço para o limiar dessa média dos 38,2%, que é o momento em que nós estamos vivendo agora. Feito essa leitura, sabendo qual está sendo o comportamento do preço, nós temos algumas possibilidades de acontecimento no dia de hoje.
e que nós vamos precisar observar como que a evolução desse preço vai acontecer. Então, eu penso aqui em apenas três possibilidades, tá? A primeira dessas possibilidades, e aí deixa eu arrastar um pouquinho o gráfico mais para cá, é a seguinte. A primeira delas, que eu consigo observar, é que uma vez que o mercado está gerando um suporte, ou seja, não está permitindo que o preço trabalhe abaixo dessa última média de 38,2%, é que esse preço ele tende a voltar aos 50% do Fibonacci ou até mesmo subir, como aconteceu nas vezes anteriores. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade dentro da minha avaliação. E percebam, é uma possibilidade, tá certo? No entanto, nós vemos aqui que o preço, quando foi jogado para baixo dessa média, ele veio com uma velocidade, né, com uma intensidade muito forte em relação às vezes anteriores. Ele aconteceu apenas naquele movimento inicial, ali do dia 14 de agosto. Então, pode ser, tá, que o preço vindo testar essa região novamente aqui, ele venha para romper essa média de 38,2%, gerando aqui uma segunda possibilidade, que seria um movimento baixista, tá bom? De rompimento do suporte no 38,2%. E uma terceira possibilidade é que o comportamento do preço hoje possa se repetir como aconteceu nas vezes anteriores, voltando a buscar o 61,8%. Então, a outra possibilidade para o dia de hoje é que esse preço avance para cima nos 61,8%. É claro que de um dia para o outro, no mesmo dia, isso não acontecerá, mas ele poderá fazer aqui uma busca de volta aos 50% e, ao longo da semana, ele voltar para os 61,8%. O que nós temos que nos conscientizar é que o preço está sendo trabalhado dentro dessa região. E, por conta disso, nós precisamos, mais do que nunca, observar qual será o comportamento dos investidores antes de a gente sair clicando, tomando decisões com base no que a gente acha, com base nas nossas expectativas, com base nos nossos achismos. Isso simplesmente não funciona. Geralmente as expectativas elas levam à frustração, à raiva, ao overtrading, ao dia de fúria, e eu tenho certeza que não é isso que nenhum de vocês quer viver durante a semana. Então, apesar da ansiedade, talvez da necessidade em fazer dinheiro e coisas assim, é muito importante que nós reservemos nos nossos momentos iniciais do mercado um comportamento mais conservador para saber se o comportamento do preço vai ser um comportamento de rompimento, um comportamento de volta à expansão, né, à média de 50% do Fibonacci, ou se esse preço ele vai ficar lateralizado, tá bom? É isso que nós precisamos fazer nos momentos iniciais do nosso dia. O que aqui desse Fibonacci é importante para que nós possamos nos lembrar sempre, tá? E aí é que entra o momento, depois dessa leitura, de nós conseguirmos. O telefone está tocando aqui. De nós conseguirmos fazer uma avaliação. Então, olha só, o mercado ele vai abrir às 9 horas. E eu tenho que me lembrar. Eu tenho que me lembrar aqui que existe um suporte muito forte, que é os 38,2%.
do Fibonacci, que está no preço de 115.668. 115.668. Então, esse preço aqui é o teste que os investidores estão fazendo para fins de rompimento. Tá? Então, aqui eu vou escrever um possível rompimento. Tá? E eu vou precisar deixar essa informação destacada para chamar mais a minha atenção, para eu monitorar a evolução dos preços dentro dessa faixa. Eu tenho esse suporte como mais próximo do preço atual, mas eu também vou ter uma resistência que está na faixa dos 50% do Fibonacci. E qual é o preço dos 50%? É o 117.750. Tá? Que esse aqui é um possível objetivo. Deixa eu silenciar aqui meu telefone, porque fica ruim fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu também vou destacar essa informação para que eu possa sempre monitorar o nível de preço. Então, o planejamento de trading ele é extremamente importante para que eu me lembre dessas informações. Tá? Então, o planejamento de trade é um documento que serve de consulta constante durante as operações. Ok? Eu posso voltar aqui agora no gráfico e sair do diário e ir para o 15 minutos, para compreender qual foi o comportamento de uma maneira um pouco mais detalhada. Olha só o que aconteceu. O preço ele veio de uma queda muito importante, ele ficou testando o suporte da retração do Fibonacci nos 38,2%, conseguiu fazer um rompimento, mas não teve sucesso aqui neste rompimento. E olhando bem mais de perto, o que é que nós temos? Nós temos aqui essa linha, que é a faixa dos 38,2%, na retração do Fibonacci, e vocês veem que ele gerou um pavio aqui, que agora essa linha começou a representar uma resistência ao preço. Dessa forma, nós começamos a entender que existe uma possibilidade maior deste preço começar a trabalhar para baixo no dia de hoje. E se essa for uma expectativa, isso pode promover um comportamento no dia de hoje, tá? Em relação aos investidores. A primeira opção que eu vejo é a abertura de um gap de baixa. Caso os investidores decidam que o mercado tenha que trabalhar abaixo deste preço que está sendo praticado aqui. Essa é a primeira situação e que, para mim, parece ser a mais coerente. No entanto, o mercado ele pode recusar esses preços abaixo desse nível e pode catapultar esse preço aqui para cima, gerando uma segunda possibilidade, que seria um gap de alta. Ontem nós tivemos uma descida, né, de preços bastante importante. Né? Ele veio lá de cima, lateralizou, desceu um pouquinho e depois ele acabou voltando. E muitas vezes o mercado ele acaba fazendo no dia seguinte um movimento contrário daquilo que foi feito
anteriormente. Então, pode ser que o preço ele quebre essa coerência que eu estou falando do primeiro gap e que ele jogue o preço para cima e que ele comece a produzir um movimento altista. Então, olha só, Marcelo, você está me deixando confuso. O que é que vai acontecer no final das contas? O preço vai fazer um gap de baixa, vai fazer um gap de alta, o preço vai subir, o preço vai descer, o que é que vai acontecer? E a resposta é: ninguém sabe. Por essa razão, a gente precisa aguardar o que o mercado vai mostrar para a gente. Dessa forma, eu preciso colocar uma regrinha para mim mesmo, tá? E essa regra é a seguinte: quando é que eu não vou operar? Eu não vou operar nas aberturas de mercado. E em que horários acontecem essas aberturas de mercado? Tá? Acontecem das 9 às 9h15, que é a abertura do mercado futuro, das 10 às 10h15, que é a abertura do mercado à vista, e tem a abertura das 10h25 às 10h40, que é a abertura do mercado de Nova York. Na verdade, Nova York abre às 10h30, mas 5 minutinhos antes eu acho interessante não operar, porque ele costuma apresentar aí uma certa volatilidade. Então, dentro desses horários, eu não vou operar, tá certo? Além dos horários, existem algumas outras situações em que eu não devo fazer operações? Existem. E quais situações são essas? São algumas regiões. Para nós que seguimos o Dr. Fabrício Chafransky, sabemos que existe uma região chamada Trap Zone, ou uma região que é uma zona de armadilha, que no range de abertura ele está entre as linhas azuis do indicador corredor italiano. E existe uma outra região que geralmente se inicia dentro da trap zone, que é o arame farpado. O arame farpado é a região entre média exponencial de 20 e VWAP diária. Por que é trap zone? Por que é arame farpado? Porque existe uma concentração muito grande de robôs institucionais que vivem revertendo o preço para cima e para baixo contra a lógica da evolução dos preços do mercado. Então, muitas vezes você pensa que porque está vendo uma estrutura de baixa, o preço vai continuar caindo, e aí você entra vendido e o preço sobe. Exatamente porque os robôs institucionais têm condições financeiras de inverter a lógica da evolução dos preços para poder pegar o stop dos CPFs que estão lá clicando feito loucos. Tá bom? Então, a gente precisa segurar a onda até pelo menos às 9h15 para observar qual vai ser o comportamento do mercado. Tá bom? E uma vez que eu decidi quais são as regiões que eu não posso operar, tá? Aqui é onde eu não posso operar, agora eu vou decidir quando eu vou operar. Tá? E aí eu preciso ter uma ideia de modelo de operação que eu vou fazer. Tá? Eu gosto muito de operar as correções de preço.
Por que, Marcelo? Porque o índice, ele tem aqui no Brasil, né, a Bolsa de Valores deixa uma ferramenta de informação muito importante em aberto, que é a informação da aba Times and Trades. Isso significa que os robôs institucionais conseguem fazer a leitura de quantos contratos todas as corretoras estão posicionadas, né? E aí, de acordo com o volume desses contratos, eles rapidamente, por programação, conseguem fazer ordens de compras e vendas, e os robôs institucionais também, e as pessoas jurídicas conseguem fazer os hedges, que são duas operações simultâneas, uma de compra, outra de venda, apenas para poder manipular os preços. Então, eu tenho no gráfico algumas regiões que vão trazer uma probabilidade maior do preço ser corrigido. E essas regiões estão associadas a um indicador que é gratuito, disponível aí no Profit de vocês, que é o Price Guide, tá certo? Então, eu vou colocar que é operar obrigatoriamente protegido pelo Price Guide na zona de correção do indicador corredor italiano, que fica na região entre a linha azul do limite de volatilidade e a linha lilás, tá? Com volume abaixo ou próximo à média. Isso significa que o preço evolui de maneira lenta, evolui devagar. Sem fluxo contrário, ou seja, se eu vou trabalhar correção, o preço ele precisa estar no movimento comprador, perder a força para que eu possa fazer uma venda. Então, se nesse momento que eu quiser fazer a venda, o fluxo tiver comprador, eu não posso fazer o trade de correção, tá certo? Sem fluxo contrário, com sinal de entrada, tá bom? Avaliar a possibilidade de divergência de IFR, certo? Então, essa é uma das possibilidades para eu trabalhar com correção de preço. A segunda possibilidade de eu trabalhar com correção é quando o preço estiver sendo negociado em regiões de compras ou de vendas, após enfraquecimento do deslocamento próximo, e aí eu vou falar assim, após enfraquecimento do deslocamento e seguindo as informações acima, adicionada com divergência de IFR. E aí eu vou chamar a atenção de vocês. Depois de um movimento de deslocamento, muitas vezes não basta uma divergência, tá? Eu estou observando que muitas vezes os preços no índice estão fazendo duas, três, quatro divergências. Então, a gente precisa ter calma, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todo sinal, comprador ou vendedor, que é dado pela regra de coloração, precisa ser acatado. Então, tudo vai depender da velocidade, do volume, do fluxo e da observação do 2MV correlação, principalmente com a taxa de juros, o DI1 FUT, tá certo? Então, essa é uma possibilidade se eu quiser operar correções de preço, tá?
Agora, do jeito que o mercado desceu muito ontem, pode ser que hoje ele faça um movimento oposto e que ele suba muito hoje, né? Então, a gente vai colocar aqui correções de preço, não, mas movimento de deslocamento dos preços, que a gente pode entender como movimentos de tendência, tá? E aí, quando é que eu vou poder fazer a operação do movimento de tendência? Após deslocamento. E quando é que acontece o deslocamento, Marcelo? É quando o preço deixa de ser negociado em um nível de preço que está entre price guides para ser negociado em um outro nível de preço entre price guides também. É como se nós tivéssemos 3 andares e o preço estivesse sendo negociado aqui e ele passa a ser negociado aqui. Então, isso é o deslocamento de um andar para o outro. É a teoria dos andares do professor Fabrício, tá bom? Depois que ele fizer o deslocamento, eu preciso aguardar o retorno à média. Então, depois que tem o deslocamento, a gente tem um indicador, que aí você pode usar o MCL ou o MEC Dentista, que tem uma nuvem, e aí esse preço precisa voltar a essa média. Quando ele voltar à média, ele vai precisar fazer a hora da verdade. Ou seja, o box ele vai precisar ficar amarelo. Quando ele fizer esse box amarelo, eu vou esperar o coice de mula. O que é o coice de mula? É o retorno à expansão do deslocamento, para cima ou para baixo. Se o movimento anterior foi ascendente, retornou à média. Na hora que ele fez o box amarelo da hora da verdade, esse preço precisa receber um coice e voltar a subir. Quando o coice de mula for dado, aí sim eu terei a minha entrada na operação. Tá? Então, eu vou colocar aqui entrar na operação após coice de mula. Ok? E a velocidade de formação dos boxes do Renko são muito importantes aí para que a gente possa acompanhar essa questão. Mas antes da questão da velocidade, né, que é uma condição para todo esse processo de compra, eu preciso ter caminho livre à frente. Não adianta eu receber um coice de mula numa região onde eu esteja próximo, por exemplo, a uma marcação do 2MV frequência. Não adianta eu entrar na operação quando eu estiver próximo de uma média de 72, de uma média de 200, de um price guide. Eu preciso ter o caminho livre para conseguir chegar ao meu alvo. Se o meu alvo for de 150, 200 pontos, que é um scalp, e tiver tudo livre, ok, eu posso fazer. Se tiver alguma coisa entre o meu momento de entrada e o meu alvo, eu preciso entender que o meu risco na operação é um risco maior, tá bom? Então, tendo aqui descrito como é que vai ser, como é que são as minhas operações, eu acabei de exercer um papel de planejador, tá? Eu já imaginei, eu amadureci como eu devo operar. Então, significa que após a abertura do mercado, eu não deverei ficar procurando por outras opções de operações além dessas que eu coloquei aqui, tá? São apenas essas oportunidades que, quando eu identificar, eu vou precisar fazer a execução. Ou seja, após as 9 horas da manhã, eu vou apenas executar o que eu estou fazendo aqui, certo? E essa é uma dica valiosíssima, gente.
O mercado financeiro, o day trade, vai apresentar oportunidades de compra ou de venda a toda hora. E se a toda hora você clicar no botão, você vai se expor aos riscos do mercado de uma maneira muito significativa. E essa é uma das grandes razões pelas quais as pessoas perdem dinheiro. Nós temos que entender que quanto menos você opera, maior é o nível de crítica que você faz em relação à sua própria entrada, e você começa a trabalhar mais a favor das probabilidades do que contra elas. E assim você diminui o seu risco. Não existe uma garantia, porque o mercado se trata de probabilidades, mas você diminui o seu risco de stop. E se você tomar apenas um stop, você registra a sua operação no seu diário de trading e zera o dia de hoje. Para que nós tenhamos um crescimento do nosso capital, do nosso caixa, é fundamental que você estrangule as perdas. E como é que você vai estrangular as perdas? Trabalhando com um stop curto, certo? E apenas um stop no dia. Dessa forma é que você vai conseguir fazer com que o crescimento da sua conta aconteça. E, obviamente, fazendo também, né, a técnica do capital virtual. Se você não conhece a técnica do capital virtual, você pode ir até a playlist do canal Um Dentista na Bolsa e também procurar pelos vídeos Os Quatro Pilares do Sucesso. Lá vocês vão ter as aulas que eu considero as mais importantes no day trade. Assim, uma outra coisa aqui com relação a não operar, eu não posso operar também em momentos de notícias, tá? Já estava me esquecendo disso, olha só, não pode. E aí eu vou precisar ver quais são as notícias que existem aqui no mercado. Então, deixa eu trazer aqui as notícias para vocês. No site do Dr. Fabrício, dentistanabolsa.com.br, nós temos calendário econômico do dia, que faz um link direto com o site da investing.com.br. E nós temos aqui para abertura do mercado, aos 18 minutos, tá? A produção industrial brasileira de agosto, tá? Que não deve trazer aí uma volatilidade muito grande, mas ele vai acontecer junto com a abertura do mercado. Então, é mais uma razão para não se operar das 9 até as 9h15, tá bom? E às 11 horas da manhã, a gente vai ter a divulgação das ofertas de emprego nos Estados Unidos. E isso é uma informação muito importante, porque quanto mais empregos as pessoas têm, mais dinheiro elas têm, mais elas consomem, melhor para todo mundo. Quanto menos empregos as pessoas têm, menos dinheiro elas têm e afetam a capacidade de produção das fábricas. Aumentam os estoques, os custos todos aumentam, o desemprego aumenta também. E aí os preços tendem a cair. Então, se esse indicador vier de acordo com o previsto, aí a gente deve ter pouca oscilação no mercado. Se o indicador vier acima do previsto, ou seja, tem muita gente sendo empregada, os preços tendem a subir. E se o indicador vier abaixo das expectativas, os preços tendem a cair. Tá bom? Então, a gente vai precisar observar entre 11, 11h15, mais ou menos, 11h10, como é que essa informação vai gerar volatilidade no mercado, tá certo? Então, eu vou registrar aqui que às 11 horas tem notícia sobre empregos nos Estados Unidos, tá? E as minhas operações vão acontecer
né, das 9 da manhã às 11. Mas no dia de hoje, nós vamos começar a fazer uma formatação diferente de atendimento a vocês aqui da equipe A. Então, às terças e quintas-feiras, eu vou fazer esse trabalho inicial para ajudar você a fazer o seu próprio plano de trading. Vamos discutir a movimentação dos preços aí na pré-abertura do mercado e falar sobre as possibilidades que ele traz. Compreender que a gente precisa planejar para depois executar e não ficar planejando durante as operações, tá? E agora, das 8h50 até às 10 horas da manhã, quem vai dar continuidade para vocês é o trader Johnny Beraldo. Ele atua tanto no dólar quanto no mini índice. E vai ser importante para vocês acompanharem o trabalho dele. Ele tem uma metodologia diferente de atuação em relação ao que eu sigo, ao que o Dr. Fabrício faz, e que pode ampliar para vocês um leque operacional que vocês podem se interessar. É um super profissional. Nós estivemos junto com ele agora em São Paulo, na sexta-feira, e eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo e sei da qualidade que ele pode ofertar para vocês. Às 10 horas ele vai encerrar, e aí eu entro novamente trabalhando apenas o mini índice das 10 às 11. Então, vocês já devem estar com um link aí preparado. Se não tiver ainda, já já ele vai mandar o link aí no grupo Sala ao Vivo, para que vocês possam acessar e acompanhar a abertura do mercado com eles. Ainda temos 5 minutinhos aí, e eu gostaria de saber quem gostaria de perguntar alguma coisa, quais são as suas dúvidas. Bom dia, doutor Marcelo. Bom Tudo dia. bem, né? Tudo bem. Quando tiver aula presencial em Maceió, eu estou indo. Muito bem. Dúvidas? Não, vou. Muito boas as suas explicações hoje, gostei muito. Eu não estou assistindo todo dia, porque, como eu já disse, estou fazendo tratamento médico e Uhum. fisioterapia, e nem sempre eu consigo à tarde. Às vezes estou de manhã, às vezes estou à tarde, mas estou indo, graças a Deus. Muito Joia. obrigado por tudo. Eu que agradeço a atenção e a participação. Deixa eu perguntar, nós estamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 pessoas. Dos 7 aí, quantos fizeram o planejamento de trade? Escreve aí no chat. Eu fiz, eu fiz. Eu não estou conseguindo escrever no chat, não sei por quê. Dei Ah, bom mas dia, você mas pode falar, não tem a problema. mensagem não foi. Eu Eu não, fiz. não fiz, não. Não fez? Não, eu comecei a assistir aí o seu, eu vou fazer agora. Ótimo. É bom ir fazendo e aproveitar essas oportunidades enquanto eu estou fazendo o planejamento de Eu estou trade, aprendendo para ainda a você fazer, ir porque eu não. fazendo junto, tá? Estou Carlos aprendendo. José, tem que fazer, Carlos. Malaquias fez, parabéns. Quem mais aí? Escreve aí no chat quem fez e quem não fez. O Oli fez, muito bem. Maravilha. Então, gente, olha só. Parece ser uma coisa simples, e é de verdade uma coisa simples, mas começar nunca é fácil, né? Então, quando a gente dá o nosso primeiro passo, a gente começa a desenvolver essa capacidade de fazer. Então, não se exija de perfeição, não, tá? Porque isso é uma coisa que vai sendo aprimorada com o tempo. Você vai fazer do seu próprio jeito. Esse início que eu faço aqui é para estimular vocês a fazerem, para que vocês entendam que vocês têm um modelinho do como vocês devem fazer o seu planejamento de trade, e com o tempo você vai fazendo o seu próprio planejamento, da sua maneira, de acordo com como você entende o mercado. Então, aproveitem essas oportunidades para que vocês possam também já ir tendo esse hábito, criar o hábito de fazer. Eu, quando não faço plano de trade, parece que é como quando eu saio de casa sem celular, sabe? Alguma coisa fica faltando. Minha gente, meu tempo acabou.
O Gustavo está falando que faça um plano de trade, se possível, escreva para ficar gravado na memória que irá fazer a diferença. É isso aí. O Johnny Beraldo já deixou o link lá, então eu estou encerrando aqui a nossa live e acessem o link do Johnny, tá bom? Um grande abraço para vocês e eu vou acessar o link dele lá também, que agora quem vai aprender lá também sou eu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tá.